Olá pessoal, a gente vai avançar um pouquinho o conhecimento sobre render. Nessa aula eu pretendo mostrar para vocês um pouco sobre as luzes, tá? Para finalizar, eu vou organizar um pouquinho a nossa cena para ela ficar melhor aqui as nossas bolinhas. Digamos que a gente vai lá no frame inicial mesmo, vou criar alguns shaders aqui em Windows Render Hypershade, alguns shaders básicos mesmo, só para a gente associar na nossa cena. Vou criar um lumber aqui, por exemplo, azul, desse jeito, um outro anisotrópico. Eu vou utilizar vários tipos de materiais aqui para a gente ter umas opções de cores diferentes na nossa cena, ok? Então vamos dizer que esse aqui vai ser vermelhinho, ok? Um pouquinho de rosa, digamos. Isso. Vamos deixar essas cores, eu vou espalhar elas aqui um pouquinho na nossa cena, só para a gente ter umas variações assim de tonalidades de cor, para a gente poder ver mais fácil quando a gente aplicar a nossa luz, o que seria é, essas opções de luzes, ok? Então, criei rapidamente ali algumas cores, tá? Só para a gente ter um pouquinho de diferença. Se a gente for ver, eu vou dar um fechado nessa janela. Se a gente for ver no nosso render view novamente, olha lá, a gente pode clicar, ele vai atualizar, igual a gente sabe, ele colocou as cores, mas se vocês repararem bem, ele ainda continua assim um pouco, vamos dizer, feinho, né? Porque ele está com a cor assim meio sem graça e etc, tá? Eu vou tirar aquelas imagens que a gente tinha aqui para trás para não confundir a gente, e eu vou aqui, por exemplo, eu pedi nessa opção aqui, ó, Remove Image, do lado de onde a gente deu o Keep Image. Aqui a gente tira essas imagens da memória para ficar só com essas daqui que eu vou começar a trabalhar nessa cena, tá? O interessante de ter essas imagens que a gente estiver trabalhando é que a gente vai poder fazer uma comparação entre as imagens que a gente está gerando e as imagens da nossa cena, ok? Eu vou colocar a nossa câmera assim num ângulo um pouco mais legal para a gente trabalhar. Vamos ver se aqui a imagem ficou boa para a gente começar a trabalhar na nossa cena. Eu acho que ficou boa para começar a entender, ok? O que eu vou fazer? Eu vou dar um keep nessa imagem, ou seja, deixar essa imagem aqui e vou manter a câmera no mesmo lugar sempre, só para a gente não se perder o que a câmera tem de diferente. Então vou marcar um keyframe na nossa câmera só para deixar ela lá. Caso a gente mude, eu vou desligar aqui o Auto Key. Caso a gente mude a nossa câmera de alguma maneira, eu só voltar aqui no frame inicial, ela está lá para a gente ver como que ela vai reparar nessa nossa imagem, ok? Então, para organizar a nossa cena também, eu vou colocar esses modelos aqui todos dentro de um grupo que chama Models Group, ok? Não precisa renomear porque é coisa simples que a gente vai estar fazendo nessa cena. E agora sim a gente começa a trabalhar a questão de iluminação, que eu acho que é super importante da gente aprender. A iluminação é simples. No Maya a gente tem a opção aqui no Create, no menu Create, você tem Lights. Aqui a gente tem uma série de luzes que ele poderia criar. Eu vou tirar esse menu em pop-up aqui. A gente também teria aqui, eu acho que acredito que em Rendering, a gente tem as luzes aqui também, ok? São esses íconezinhos primeiros aqui. A gente tem Ambient Light, Directional Light, Point Light, Spotlight, Area Light, Volume Light. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma. Só para iniciar a conversa para vocês, eu preciso dizer que quando o Maya renderiza dessa maneira aqui, ó, que é o render sem luz nenhuma na nossa cena, ele está criando uma luz que se chama Ambient Light. Ele cria uma luz independente, ela não aparece aqui, mas ele vai utilizar ela como Default Light. É essa Default Light set que já existe no Maya, ok? Se a gente quiser ter controle sobre o Ambient Light, claro, a gente quer, a gente vai criar uma Ambient Light. O que é o Ambient Light? Vou só criar ela aqui para vocês verem. Ela é como se fosse um pontinho ali, ó, mas onde eu coloco ela não tem muita importância. Ela é como se fosse esse pontinho que tem as opções lá. Se a gente for ver o render como que ele fica, ó, ela vai dar um pouquinho de volume diferente na nossa cena, que ela dá uma coloração assim sem muito reflexo, sem muita coisa de pontual. Ela é como se fosse uma luz ambiente mesmo, tá? Então vou manter essa como se chama essa imagem só para a gente comparar, ó, ela com a primeira, que é o Default Light sem nada, e com um Ambient Light, como que dá uma diferença, tá? Esse painel é muito legal para a gente ver a diferença entre as nossas imagens. Então
A Ambient Light ela dá esse aspecto para a gente. Eu vou agora deletar o Ambient Light, tá? Que é só início de conversa. Eu vou começar a explicar para a gente o Point Light. Point Light eu acho que é super interessante a gente ver, porque ele agora sim, dependendo de onde ele tiver o nosso Point Light, olha lá como que está o nosso render vai dar diferença, porque o Point Light ele iluminou somente essa região onde ele está, né? Então eu vou manter essa imagem e vou mover o Point Light, por exemplo, mais para cá, ó, e um pouquinho para cima, digamos, tá? Então a gente vai ver que a iluminação que ele vai gerar é diferente. Olha, ele está gerando a partir de um ponto aqui onde a gente colocou. Se a gente for comparar as duas imagens, ó, o Point Light anterior e o Point Light novo com uma nova posição, tá? A diferença é visível assim no nosso render, ok? Agora o que a gente vai fazer é modificar algumas propriedades do Point Light, como por exemplo a gente poderia iniciar os estudos vendo as propriedades, por exemplo, aqui no Attribute Editor do nosso Point Light. As primeiras coisas que ele mostra para a gente aqui, como default em todas as luzes tem, é aqui ó, o tipo de luz que ele é. No caso eu vou manter Point Light, porque a gente está começando a estudar o Point Light. E também tem a cor e a intensidade. Então a cor e a intensidade é uma coisa muito interessante, porque olha só, se a gente muda a cor do nosso Point Light, por exemplo, para uma cor que seja um pouquinho mais assim laranja, por exemplo, tá? Um pouquinho amarelada. E a gente aplica novamente o nosso render, vocês vão ver que ele aplica essa cor em tudo, mas a gente não tem muita conhecimento ainda para saber se essa cor amarela ficou bonita com esse azul, com esse vermelho que tinha já nos shaders. Então, aplicar cor na nossa luz é uma coisa de ter bastante cuidado, porque senão a gente pode atrapalhar toda a coloração já dos shaders, tá? Só essa atenção. A gente poderia mudar a cor aqui para uma outra tonalidade, só para mostrar. Desculpa. Desculpa. Só para mostrar, mudando para azul, por exemplo, mudou a nossa tonalização, tonalidade da nossa cena completamente para azul, tá? Se a gente for marcar aqui o Keep Image, olha lá, a gente pode comparar ela cor branquinha e a cor azul, ok? Eu vou voltar com ela para branco para não atrapalhar aqui o nosso desenvolvimento. E a gente vai comparar agora a intensidade. Por exemplo, eu poderia usar essa luz um pouco mais forte, então eu poderia colocar aqui o valor 2.3, por exemplo. Ele ficaria bem mais forte do que aquele anterior, que é esse daqui, ok? Então eu vou tirar essa azul aqui, eu vou remover só para não atrapalhar o nosso aprendizado aqui da comparação entre as cores. Olha lá, isso daqui é a intensidade da luz que eu mudei aqui. É como se fosse uma luz mais forte ou mais fraca. Lembra aquele watts lá da nossa luz, ok? Então é isso. Essa iluminar por default, emitir difuso, emitir especular, isso é interessante da gente ver também. Olha só, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente, eu acho que vou deixar assim, dá pra gente clicar lá. Se a gente estiver iluminando por default, quer dizer que qualquer objeto vai receber essa luz. Então, se eu posso desligar o por default e, por exemplo, selecionar só essa área e fazer um render dela. Então, ele não renderizou nada. Olha lá, o alpha mostra pra gente que tem alguma coisa ali que ele viu, mas que ele não renderizou, porque ele não está iluminando por default, por padrão, quer dizer. A gente vai ver um pouquinho mais disso quando a gente for fazer o light linking, tá? A gente pode trabalhar um pouquinho melhor essa ideia. Emitir por difusa quer dizer que agora ele está emitindo difusa. Difusa é aqueles brilhinhos na nossa geometria. Se a gente não quiser esses brilhinhos no nosso shader, a gente pode tirar esse emitir. Não, desculpa, é o contrário. O especular é o brilhinho, então ele renderizou só o especular. E o difusa é como se fosse a cor base dele, né? Então ele tirou o difusa. Aqui a gente pode voltar com o difuso e tirar o especular, por exemplo. Então ele vai ficar como se todos fossem lumber, ok? A diferença é essa. O especular, ele não existe especular no lumber, então no material chamado lumber, que a gente viu que é o material base dele. Então essa daqui é a nossa primeira visualização sobre as propriedades da nossa luz. Existem outras propriedades que a gente vai ver daqui a pouquinho o que elas são, mas
A gente vai passar um pouquinho sobre quais são as outras propriedades das outras luzes mais importantes no próximo vídeo. E sugiro para vocês, comecem a abrir um pouquinho de luz aí e ver o que elas são. A gente vai ver no próximo vídeo um pouquinho sobre cada uma delas, a diferença entre cada tipo de luz. Isso aí, valeu!